Prezadas e caros estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso Meio Fechado, Justiça e Práticas Restaurativas. Nosso curso tem 4 objetivos de aprendizagem. É importante que leiam cada um para compreender os caminhos que trilharemos. Meu nome é Etienne Baldez, sou professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e seguirei com vocês ao longo das 4 unidades deste curso. Neste vídeo, tratarei do conteúdo da unidade 1, entre conceitos e práticas, a complexidade dos conflitos, e da unidade 2, justiça e prática restaurativa, pensando as formas de resolução de conflitos. Pelos títulos, já deu para vocês perceberem que temos um eixo que integra essas duas unidades: conceituar justiça e prática restaurativa e compreender como proceder quando se trata de resolução de conflitos. Considerando os debates científicos, acadêmicos, políticos e sociais que tomam os direitos das crianças, de adolescentes e de jovens, é possível apontar que a questão da responsabilização de adolescentes e jovens a quem se atribui a prática de ato infracional não é uma discussão que se tenha consenso. Ou seja, quase sempre temos falas e posicionamentos acalorados e divergentes, principalmente quando, em meio à pauta de responsabilização, adentra a estatística relacionada à violência urbana, a sensação de insegurança e a ação de adolescentes e jovens na relação com atos infracionais. E vocês já devem ter acompanhado que muitos desses debates acabam se direcionando para a maioridade penal, como solução de todos os problemas. Não é sobre isso que trataremos nas unidades 1 e 2, todavia não tem como não se atentar a essa complexidade do debate maior quando tratamos de justiça e prática restaurativa e de resolução de conflitos, considerando adolescentes e jovens no sistema socioeducativo. Por que digo isso? Porque há uma mudança de lente, de olhar, quando pensamos não na punição, não na coerção, não na justiça tradicional efetivada. É só lembrarmos que, na justiça tradicional, apurar a culpa é base para o início de toda a construção da punição. Um dano social vai se acumulando a outro e o foco está em punir aquele ou aquela que realizou o dano. A vítima tem importância, mas os elementos centrais são o Estado e o ofensor. Muitas vezes a vítima fica sem informações claras, seu sofrimento acaba sendo ignorado no afã de se publicizar o mal que foi feito. Não se estimula nenhuma relação ou aproximação entre a vítima e o ofensor, e muito menos o arrependimento e o perdão, além de se ignorar qualquer contexto econômico, social, político, cultural e racial. Esse modelo de justiça tradicional também é chamado de retributivo. É um modelo de poder fundado no controle e na dominação. Já o modelo restaurativo de justiça busca se firmar como um modelo efetivamente democrático de exercício do poder. Com a justiça restaurativa, a preocupação está em cuidar da vítima, responsabilizar respeitosamente o ou a adolescente e jovem, contar com a participação da comunidade, buscando restaurar a ordem social. Como demonstramos nessas 2 primeiras unidades do curso, a justiça restaurativa pode ser aplicada em qualquer momento de existência de uma relação conflituosa. Nessa direção, pensando nas práticas, eu sempre tenho em mente 3 ações: encontrar, reparar e transformar. Encontrar se relaciona à comunicação e participação, no sentido de que todos e todas se manifestam na tentativa de resolução do conflito. Reparar, o próprio verbo já deixa subentendido, é focar na reparação do dano causado. E com isso, transformar, que é colocar na prática os mecanismos ou enfoques restaurativos para que coletivamente possamos construir uma ideia colaborativa de justiça feita, tomando as experiências individuais e coletivas das pessoas envolvidas no conflito. Existe uma diversidade de práticas restaurativas e entre elas podemos citar a conferência restaurativa, a mediação vítima-ofensor, o procedimento restaurativo com
com ênfase na vítima e círculos de construção de paz, sendo esta uma das práticas restaurativas mais difundidas no Brasil. Podemos indicar como referência, quando tratamos dos círculos de construção de paz, a canadense Kay Pernis, que define o círculo como um processo de diálogo que trabalha intencionalmente na criação de um espaço seguro para discutir problemas muito difíceis ou dolorosos, a fim de melhorar os relacionamentos e resolver diferenças. Os tipos de círculos de construção de paz têm uma terminologia que varia de acordo com seus objetivos, existindo, por exemplo, círculos de diálogo, círculo de restabelecimento, círculo de celebração, círculo de apoio e de resolução de conflito. Então, acompanharemos a proposição dessas práticas restaurativas na unidade 2, quando consideramos a resolução de conflitos. Bom, diferentes autores localizam que em 2005, o primeiro projeto que oficialmente trabalhou com justiça restaurativa no sistema socioeducativo no Brasil foi o projeto Justiça para o Século XXI, uma iniciativa da Vara Regional da Infância e da Juventude de Porto Alegre, que contou com recursos do Ministério da Justiça. De lá para cá, as práticas restaurativas passaram a ser utilizadas na socioeducação em vários municípios, adotadas durante o processo judicial, na execução das medidas socioeducativas em meio aberto e meio fechado, na articulação com a rede de garantia de direitos e com a equipe técnica do sistema socioeducativo. Sei que muito do que estamos apontando já pode ser do conhecimento da maioria de vocês. Todavia, nossa intenção aqui é reforçar o que já sabemos e ampliar nosso conhecimento e debate. Nesse sentido, desejo um ótimo período formativo, que seja proveitoso o estudo realizado e nos vemos no próximo vídeo. Até breve e muito obrigada!